Primeira eleição em 30 anos, né, que você tinha ditadura, e você vai ter, então, inicialmente vários candidatos, né, um grande debate, mas depois vai concretizar dois projetos, basicamente. Um projeto que foi encarnado, né, pela candidatura Lula, que era um projeto de fazer reformas no sentido de voltar a economia para o mercado interno, fazendo programas de distribuição de renda e aumentando o consumo, né, e rompendo com a questão da dívida, né, fazendo uma moratória, fazendo ruptura do pagamento da dívida. De outro lado, você tinha o bloco que tinha vários candidatos, o Paulo Maluf, o Ronaldo Caiado, o próprio Collor, né, Guilherme Filho Domingos, que tinham propostas de fazer o contrário, de fazer uma integração econômica mundial, fazer, portanto, pagar a dívida e tal, com o objetivo de retomar aquela vinda de capital estrangeiro para o Brasil, de dinamizar a economia via as chamadas reformas estruturais, né, reformas neoliberais, que pretendiam fazer com que a economia tivesse mais, vamos dizer, flexibilidade, né, para poder fazer comércio com o exterior, não ter barreiras alfandegárias, o capital estrangeiro também entrar mais facilmente. O Collor foi eleito com uma diferença pequena, né, com relação ao Lula, porque ele se apresentou, o Lula, na verdade, era representante desse outro bloco, tinha Leonardo Brizola, tinha Ulisses Guimarães, tinha o próprio Lula, né, quer dizer, então o Lula aí não vai ser a candidatura do Lula, né, a candidatura desse bloco. O presidente Collor entrando ao Congresso para fazer o juramento à Constituição, acompanhado do vice Itamar Franco. Foi para o segundo turno, né? Teve uma polarização em cima de temas não necessariamente ligados a propostas políticas, né? Teve exploração da questão pessoal, da pessoa do Lula, de problemas dele com a família, aqueles negócios todos, né? Então, teve manipulações, inclusive, da própria mídia, né? O último debate foi manipulado pela Rede Globo, né? Foi feita uma edição muito favorável ao Collor, né? Beneficiou muito ele e tal. E então foi eleito, né? Tomou posse em 15 de março de 1990. Cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Imediatamente ele vai implantar o chamado Plano Collor I, né, cujo objetivo era acabar com a inflação de uma vez só, né, quer dizer, dar um tiro decisivo, dar um tiro no tigre da inflação, né. Então você tinha várias medidas assim, bastante fortes, né, uma série de medidas com relação à questão do Estado, do déficit público, né, reduzir, eliminar o déficit público através de uma série de impostos novos. Mas a principal medida foi a reforma monetária, que criou uma nova moeda, o cruzado novo, né, que era a moeda vigente, foi substituído pelo cruzeiro, na relação de 1000 para 1. Mas você teve uma novidade, que foi a retenção dos cruzados novos acima de um certo valor que estavam depositados no sistema financeiro, né? Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. O objetivo disso era conter a liquidez da economia, reduzir a liquidez, né? Reduzir o volume de moeda em circulação para poder, segundo, né, se pretendia na época, fazer cair a inflação por esse meio, né? Uma inflação mais baixa. Na verdade, as pessoas estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados, quer dizer, o salário desse mês, na metade do mês, é 50 mil cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso, quer dizer, ela vai fazer uma prioridade, ela vai fazer uma orçamentação e vai gastar esses 50 mil cruzeiros com aquilo que é mais importante para ela, com seus compromissos mais urgentes, até que receba o salário e possa continuar consumindo, enfim.
Mas, na verdade, as medidas foram muito... teve o método de fazer com que a inflação baixasse para níveis menores do que aqueles considerados de hiperinflação, que seria 50% ao mês, né? Mas não resolveu o problema da inflação. Tanto é que teve que ter o plano Collor 2. Esse plano Collor 2 já foi com base em outros critérios, foi muito um plano que tinha medidas também com relação à contenção de gasto do governo e tal. Essa ideia de inflação de demanda, né, que você tinha que diminuir o déficit do governo para diminuir a demanda, diminuir os níveis de pressão sobre a economia, mas tinha também medidas chamadas heterodoxas, né, que são medidas que se colocam a ideia de combater a chamada inflação inercial, que é a inflação gerada pela indexação de preços, salários, juros, lucros de aluguéis, a inflação passada. O plano Collor 2, na verdade, ele teve um objetivo assim, mais de sustentar ainda a equipe econômica, tentar ver se conseguia controlar a inflação durante um tempo e tal, mas isso não foi suficiente, a inflação voltou a crescer, né? E o governo entrou numa crise política muito grande, né? Com a questão do impeachment, né? A todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas. Teve um breve período saiu a equipe econômica, o plano Collor 2 não foi levado à frente, entrou Marcílio Marques Moreira, que ficou até o impeachment, né, e fez uma política mais assim, né, de curto prazo, fez uma grande desvalorização do cruzeiro para favorecer as exportações, aumentou muito a taxa de juros para conter a demanda, mas essas foram medidas mais emergenciais, e fez o principal, que foi a devolução, deu início ao processo de devolução dos cruzados retidos. Né? Só que isso ainda ia demorar muito tempo, e na verdade essa devolução se fez com o objetivo político de ver se recompunha a popularidade do governo e evitava o impeachment, né? Senão não adiantou. Né? Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado.